Com a gente também me parece que há o doutor Eduardo Romão, não é isso, Eduardo? Isso mesmo, doutor Max, boa tarde, excelência, boa tarde, doutor Max. Ingresso aqui com os senhores também, é um prazer participar desse despacho. Doutor Paulo, a gente está aqui para despachar com Vossa Excelência referente a um processo, a uma ação popular que visa... Doutor, só um minutinho. Só para a gente abreviar um pouco a questão, eu sei do que se trata, já vi nesse processo desde o agravo, conheço relativamente bem o processo, né? Então, você pode ingressar diretamente na questão que eu traz aqui no despacho. Ok, a questão para mim é muito simples. O processo, a princípio, foi julgado improcedente, não é isso? Depois da sua cognição exauriente na primeira instância. E aí houve recurso de apelação para o tribunal. E aí, na nossa perspectiva, não deveria ter ocorrido, em sede de pedido de suspensão da sentença, a suspensão do concurso público, causando um prejuízo não apenas ao Estado de São Paulo, mas a mais de 1.400 candidatos aprovados. Aí eu gostaria de fazer esse meu despacho com Vossa Excelência sobre duas perspectivas. A primeira, uma perspectiva processual, a tratar especificamente da legitimidade da intervenção de terceiros e dos requisitos a justificar a própria carência de ação por falta de interesse de agir do autor popular, e depois entrarei no mérito. Tudo bem? Então, primeiro eu vou fazer a questão processual. Desembargador, sem dúvidas, na primeira instância, a magistrada ela indeferiu a intervenção de terceiros porque havia uma predisposição para o julgamento improcedente da ação popular. Se a ação popular viria a ser julgada improcedente, não iria interferir no direito legítimo de terceiros interessados, de milhares de candidatos aprovados, que eventualmente poderiam ser prejudicados pelo julgamento procedente da ação popular. Então, no primeiro momento se indefere a intervenção de terceiro sobre a premissa de não haver prejuízo ao direito legítimo de terceiro. Perceba que esse ato administrativo, a princípio, todos os atos administrativos, de um modo geral, possuem presunção de legitimidade, veracidade e legalidade. Se o ato vai permanecer com essas características, de fato não haveria por que haver a intervenção de terceiro. Todavia, quando o relator deste processo, desembargador Aliende, defere um efeito suspensivo naquela decisão, aí entra o real interesse legítimo de terceiros. Por quê? Ora, primeiro que se suspende aquela sentença, e aí depois eu vou falar aqui no nosso entendimento essa suspensão. Essa questão, naturalmente, na terça-feira estará resolvida, né? Na verdade. Sem dúvidas, mas eu preciso despachar com Vossa Excelência até para... Sim, eu já compreendi perfeitamente. Mas que essa questão da suspensão eventual, terça-feira, se resolve de uma vez por todas, né? Se resolve sem dúvidas, mas aí perceba que é importante eu discutir com Vossa Excelência a necessidade do deferimento do terceiro interessado, até porque nós estaremos aí realizando a sustentação oral, enfim, né? Então eu preciso, ainda que isso será resolvido na terça, eu preciso justificar para Vossa Excelência do porquê que deve ser deferido a intervenção dos terceiros interessados. Em resumo, porque, na terça-feira, sim, corre um risco de prejudicar direitos de terceiros, e aí se justifica então nos termos do CPC a necessidade da intervenção de terceiros, e ela é legítima. Pronto. Esse seria o primeiro ponto da nossa questão processual. O segundo, desembargador, é com relação às condições da ação. Sem dúvida, desembargador, tanto a Constituição Federal quanto a lei fala que o legitimado para a propositura da ação popular é o cidadão, não é isso? Isso aí a gente não questiona, não se discute. O problema é que ainda que ele seja, né, o autor da ação popular seja cidadão, e aí ele cumpra com o pré-requisito da legitimidade da parte para a propositura da ação,
forçoso nos é citar que ele não tem interesse de agir, que também é uma das condições da ação. E por que ele não teria interesse de agir? O primeiro é porque ele, o suposto autor popular advogado, né? Ele não participou do concurso público, ele não foi eliminado, ele não sofreu dano pessoal, ele não demonstra lesão concreta ao patrimônio público e enfim. Ou seja, aquele binômio necessidade, utilidade do interesse processual de agir, ele não tem. Até porque todos sabemos que a ação deve ser útil ao autor e necessária para atingir o objetivo. Então, desembargador, a gente entende que por não haver interesse de agir do autor popular, essa demanda deveria inclusive ter sido extinta sem resolução do mérito. E aqui eu quero chamar a atenção para Vossa Excelência de um outro fato que eu considero muito importante. Esse autor popular, desembargador, ele não mora no estado de São Paulo. Ele é um advogado de Brasília. E aí eu poderia questionar a Vossa Excelência que nem título de eleitor ele tem no estado de São Paulo. Então nós temos um cidadão de Brasília que não presta um concurso público no estado de São Paulo, que não é prejudicado por nada desse concurso, querendo discutir a moralidade ou a imoralidade de um eventual ato a prejudicar milhares de pessoas no estado de São Paulo. O que esse senhor tem a ver com o estado de São Paulo? Quero reforçar, desembargador, e nós juntamos uma petição que esse cidadão, na realidade, tem feito uma espécie de captação predatória de clientes a nível Brasil com esse tipo de demanda. Inclusive, juntamos aí nesse processo que a banca CESP e Sebrae está processando o advogado, porque ele faz um alarde, inventa um monte de mentira, de fatos que não existem, propõe a mesma ação popular, e aqui é um outro ponto que eu gostaria de tratar com o senhor, não para discutir direito difuso de interesse da coletividade, mas sim para interesse individual. E aqui há inúmeros precedentes dos tribunais superiores falando que não cabe ação popular para discutir interesse individual. Ele está sendo processado, respondendo perante o Tribunal Ético-Disciplinar da Seccional do Distrito Federal, a pedido, inclusive, para se oficiar o Ministério Público para se apurar eventual crime praticado pelo autor popular, e vou além. Há, inclusive, pedido para que a Procuradoria do Estado o processe, para que ele responda pelos prejuízos materiais e morais causados ao Estado. Então veja que nós não estamos falando de uma pessoa que quer, a bem da verdade, discutir uma ilegalidade de um concurso público. Até porque o remédio, a ação popular, não seria viável para isso. Mas estamos falando de um advogado, lamentavelmente, com uma conduta reiterada e contumaz, de fazer uma captação predatória de clientes, alegando ilegalidades nos mais variados certames públicos do Brasil afora. O que é absolutamente inconsistente, deve ser veementemente reprimido este absurdo. Então, desembargador, eu já teci duas questões processuais. Primeiro, que no nosso ponto de vista... Doutora, apenas para que a gente possa organizar esse nosso despacho, eu entendi perfeitamente. Vossa Senhoria, nesse despacho, tem o mesmo tempo da sustentação oral. Sem problema. Para que o senhor possa se organizar, né? E eventualmente não faltar nada para dizer. Não, sem nenhum problema. Eu já... Tempo da sustentação oral. Então, estamos seguindo, o senhor ainda tem tempo, pode prosseguir. Apenas okay. Porque no final o senhor não tem alguma coisa a dizer. Não, aqui vai estar tranquilo, desembargador. Pois não, doutor. Então, agora eu vou falar, então já demonstrei que o autor não teria interesse processual de agir, ele responde a processo por essa conduta dele de aviltramento dos honorários advocatícios com essa captação predatória de clientes no Brasil inteiro com essa demanda que não cabe. Mas eu queria ler um precedente do STJ, só um tópico que é muito importante para mim,
Com relação à ação popular, vai falar da nulidade de questão de concurso público, ação popular, a impossibilidade de se discutir isso. Porque vai se entender o seguinte: a ação popular deve ser utilizada na defesa de interesse e direitos difusos, quais sejam os transindividuais de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por uma circunstância de fato. Aqui não, nós estamos falando de grupo, categoria ou classe de pessoa. Constatado nos autos que a finalidade dos autores, e aí no caso desse autor popular, é a defesa de direito e interesse individual, não utilizou o meio processual adequado para deduzir a sua pretensão. Esse é os precedentes de vários tribunais do país, inclusive do STJ. E aí, entrando especificamente no mérito, desembargador, perceba que todo ato administrativo possui presunção de legitimidade, legalidade e veracidade, como eu disse a Vossa Excelência. Se alegou aí uma suposta nulidade, uma ilegalidade na prova oral do referido concurso público. Pois bem, houve uma apuração preliminar, desembargador, por parte da Corregedoria de Polícia Civil informando as folhas 2.992, 2.993, uma apuração preliminar para investigar possível fraude no concurso. As folhas 3.303, a Polícia Civil informa que os fatos narrados estão sendo apurados administrativamente. As folhas 3.306, a Polícia Civil informa a continuidade da apuração e a ausência até então de comprovação de fraude. No relatório final da Polícia, as folhas 5.227, 5.232, a Corregedoria conclui que não houve irregularidade, fraude ou favorecimento no concurso. Afirma inexistência de prejuízo à moralidade administrativa ao certame. As folhas 5.270, 5.278, vem parecer do Ministério Público e fala: o Ministério Público afasta preliminar, algumas preliminares, e afirma a necessidade de dilação probatória para verificar eventual fraude. Aí não reconhece a existência de ilegalidade comprovada naquele momento. Veio sentença, julga improcedente. As folhas 5.319, 5.371, apelação. E aí houve até uma novação à lide nessa apelação, porque ele trata de temas que não discutiu na inicial. As folhas 6.660, a Associação dos Delegados da Polícia Civil do Estado de São Paulo requer ingresso como terceiro interessado e defende a regularidade do concurso e inexistência de fraude. As folhas 6.728, a Associação dos Investigadores, da mesma forma, requer o ingresso como assistente, terceiro interessado, e sustenta a interesse direto na manutenção do certame. Veio o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado. As folhas 6.793, a PGJ afirma que o autor não comprovou fraude ou irregularidade, destaca que as alegações são baseadas em indícios insuficientes e reforça a validade da sentença e opina pela manutenção da sentença de primeiro grau. E aí depois há o chamamento do feito à ordem e essa nossa última petição demonstrando que de fato esse advogado não está atuando em interesse da coletividade, mas sim atuando de forma equivocada por meio da ação popular para defender direitos individuais com intuito nítido exclusivamente, além de alviltramento dos honorários advocatícios, fazer uma captação predatória de clientes. E aqui, só para reforçar o artigo 19 da Lei da Ação Popular. Apenas para ordenar novamente, eu tenho 3 minutos para concluir. Já estou terminando, desembargador. E aqui só para falar que houve um equívoco, ainda que isso venha a ser superado na terça-feira com relação à suspensão do concurso público, o artigo 19 da Lei da Ação Popular, utilizada pelo desembargador para suspender o andamento do concurso público, fala que tão somente que poderia haver um pedido de efeito suspensivo se a sentença de primeiro grau fosse julgada procedente. Então, para que não houvesse prejuízo à administração pública ou tribunal, se houvesse pedido de efeito suspensivo, poderia conceder ou não. Mas o que o desembargador Allende fez aqui, com todo o respeito que eu tenho ao eminente desembargador, inclusive despachei com ele nesse sentido, que a fundamentação do efeito suspensivo gerou uma indústria de liminares em segundo grau toda vez que a primeira instância reconhece a improcedência, reconhece a legitimidade e legalidade do ato. Então, a fundamentação que se deu para suspender o concurso, ela, no meu ponto de vista, com todas as vênias que eu tenho em respeito ao eminente desembargador Allende, foi equivocada.
Porque senão, a bem da verdade, toda vez que o Poder Judiciário reconhecesse a legalidade do ato, o tribunal teria que suspender. Reconhecer, então, ao menos em sede de cognição sumária, que o ato que possui presunção de legitimidade, que a primeira instância do tribunal, depois de um processo exauriente e cognitivo, reconhece que o ato é legítimo, teria que suspender o ato, que seria absolutamente incongruente sobre o ponto de vista processual e legal. Então, desembargador, o fato é que não ficou demonstrado nenhuma ilegalidade, não há justificativa para a suspensão do concurso público, porque um cidadão qualquer, sabe-se lá de qual estado da República Federativa do Brasil, sem querer discutir interesse coletivo, que está sendo processado porque tem feito isso em vários outros estados, vem alegar que houve uma ilegalidade de um concurso público que ele não é autor, não participou, não teve prejuízo. Isso é uma vergonha. E nós estamos falando do maior estado do país, que é o estado de São Paulo, onde toda a sociedade está tendo um prejuízo com a suspensão desse concurso público, inclusive prejudica o trabalho de vossas excelências. Então, com essas considerações, desembargador, é certo que eu estarei também na terça-feira para realizar minha sustentação oral, é que se requer de vossa excelência uma apreciação, sei que vossa excelência já disse que conhece muito o caso, mas que se mantenha mesmo no julgamento. Eu conheço o caso e voltarei a estudá-lo até terça-feira, não há nenhuma dúvida em relação a isso. É por isso que a gente requer aqui, além do... que O senhor foi preciso realmente no seu tempo, né? Eu só vou indagar se o doutor Eduardo também deseja alguma observação, porque a 1h30 eu tenho que atender um outro advogado. Então, se o senhor desejar acrescer alguma coisa ao pedido do Dr. Maximiliano, eu vou atendê-lo às 2h15, viu? Porque agora 1h30 eu tenho que atender, está agendado um outro colega seu aqui para ser atendido. Então, caso o senhor queira acrescer mais alguma coisa, só entre em contato com a Denise, né? Ela reagenda o senhor para 14h15. Okay? Muito obrigado. Entendido, excelência. Às 14h15 eu retorno. Muito obrigado. Desembargador Paulo, muito obrigado, ótima tarde, bom final de semana, até terça. Muito obrigado pelo seu desejo. Obrigado, Eduardo. Tchau. Até mais. Parou?